Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Hoje estamos na lição, vamos fazer a lição de terça e quarta-feira. Irmãos, eu confesso que eu estou um tanto aflito, né? Eu perdi o meu óculos e eu estou com uma dificuldade enorme aqui para poder fazer algumas pesquisas, ler algumas notas de rodapé que são pequenas. E eu estou fazendo uso de uma lupa. Eu peço que vocês possam orar para que eu encontre o meu óculos, que é muito ruim ficar sem ele. Embora eu não precise usá-lo para dirigir, nem para uso cotidiano, mas ele foi feito para leitura. Enfim, que Deus, portanto, me auxilie para encontrá-lo. O meu óculos, que eu confesso que eu fiquei bem triste por conta disso. Mas o tema da lição de hoje descreve a frase fiéis em meio à perseguição. A gente sabe, irmãos, que diante da fidelidade para com a massa que é infiel, se torna algo que venha tornar uma ameaça para aquele outro. Então, para banir aqueles que são fiéis, tem que ser apagado, extinto, morto. A primeira pessoa a ser perseguida na Bíblia foi Abel. E Abel é a primeira pessoa que aparece na galeria dos heróis da fé. Pela fé, Abel ofereceu o maior sacrifício. A expressão maior envolve a entrega de coração e a aplicação de que aquilo lhe levava, diferentemente de Caim, que ofereceu não só aquilo que ele queria, mas de um coração que, na verdade, não demonstrava amor. Há um comentário que fala, irmãos, que Caim matou Abel não pela impiedade que Caim, não pela vida justa que Abel tinha tão somente, mas pela impiedade que estava no coração de Caim. Então uma coisa levou a outra. Para silenciar aqueles que temem a Deus, eu tenho que tirar a sua vida. E foi assim exatamente que Caim fez. Então existia a impiedade de Caim, a bondade de Abel, que tentou persuadir o seu irmão, e o que aconteceu? Acabou sendo morto. Lembra de Estevão, a morte como foi feita? Ele dizendo ao povo que se arrependesse, tentando conscientizá-los da sua condição, né? Atos capítulo 7. E a gente descreve, e 8, né, também. A gente então entende que naquela situação Estevão queria o bem daquele povo e a sua fé foi de maneira tão alta que eles eis que vejo os céus abertos e o Filho de Deus à direita do Pai, ou seja, Jesus Cristo à direita do Pai. Então, diante daquela situação, ele recebendo uma série de pedradas, ali então esmoreceu e veio a morrer. Mas ele se manteve fiel. Agora, uma coisa que nos chama a atenção: quando Satanás destrói um dos seus filhos, Deus jamais permite que a sua causa ou o seu propósito fique silenciado. É como se o sangue daquele povo, na verdade, era semente. Como eles matavam o povo, o sangue escorria, aquele sangue geravam outras pessoas. É como diz uma frase, né? O inimigo poderia destruir uma árvore, como uma pessoa, mas cada árvore derrubada construía-se uma floresta, porque muitos outros cristãos cresciam. E aqui tem uma pergunta, né? Quais foram os desafios que a igreja do Novo Testamento enfrentou e como ocorreu esse crescimento? Bem, o próprio autor aqui, ele deu umas descrições, né? Houve ali ameaça, houve aprisionamento, né? Também houve perseguição e morte. E a morte foi tida, nós falamos aqui sobre ela, né? Tanto a morte de Estevão quanto Tiago, a fio de espada, irmão de João. Então, assim, diante dessa situação, o povo passou por perseguição e sofreu, mas ainda assim, em meio a essa perseguição, ameaça, morte e prisão que aconteceu, eles permaneceram fiéis. Isso deve nos trazer uma grande alerta sobre isso, né? O que a igreja no fim dos tempos pode aprender com a igreja primitiva? Olhamos como é que ele foi no passado, como diz o hino, né? Bendita a fé dos nossos pais, inspira os nossos ideais, que a fé deles nos alicerce a mente e o coração e nos dê certeza de que estamos vivendo na mesma condição do que vai vir lá na frente. Uma perseguição muito maior para com aqueles que são fiéis a Deus. Quarta-feira, cuidando da comunidade. Essa lição de quarta-feira nos faz lembrar que, diante das ameaças, das perseguições, muitos cristãos foram desprovidos dos bens que tinham. Muitos deles, né, até então. Mas tinham aqueles outros que estavam com o coração contrito em relação à consciência do que aqueles tinham lhe causado, e eles levaram para aquelas pessoas o que eles precisavam. Sabe, irmãos, quando eu observo isso aqui, eu vejo que, na verdade, os cristãos devem ser cristãos de ação. Não é só pregar a mensagem, não é só levar para com as pessoas uma palavra de conforto ou algo que possa auxiliá-los, mas, acima de tudo, levar para eles a certeza do seu auxílio diante daquilo que Deus quer lhe dar. E eles, de fato, levaram com seriedade, fizeram valer os propósitos de Deus na vida deles.
vendiam suas propriedades, faziam valer os seus planos diante dele em relação a dividir todas as coisas, e aqueles que não tinham coisa alguma foram abastecidos, foram supridos com a necessidade que ele tivera lhe concedido. E aqui diz assim, ó, eles viveram não só pela palavra, para levar a palavra, mas eles criam em Deus, e por crerem na palavra que Deus tinha dito, eles externalizavam amor, bondade, misericórdia e auxiliaram todos eles naquela condição tão lastimosa que foi os cristãos dos primeiros momentos. Aqui no capítulo 2 de Atos, verso 44 a 47, descreve que eles não viam nada como propriamente seu, mas tinham vontade de ajudar os outros. Sabe, aqui diz assim, ó, em João 10:10, Jesus revelou seu plano para nós. O ladrão veio para matar, roubar e destruir, e eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ele anseia que sejamos fisicamente saudáveis, mentalmente ativos e emocionalmente estáveis e espiritualmente íntegros. É o que Deus espera de nós. A expressão íntegros aqui, irmãos, poderia ser feito como completo. Não devemos ser cristãos pela metade. E o cristão completo é aquele que se dá por completo à causa de Deus e vai de encontro à necessidade dos seus irmãos. Como Jesus botou aqui, deixou aqui claro, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O termo vida no grego tem duas expressões. Uma é bio, vida biológica, e a outra é zoe, vida eterna. Quando a gente lê esse texto no original grego, a frase aqui, o sentido dela é eu vim para que tenham vida eterna, ou vida em abundância. E a expressão lá é zoe, vida para sempre. Não troquemos a vida que nós temos aqui pela vida que Deus quer nos dar. Não troquemos no sentido de trocar a vida que Deus quer nos dar pela vida que temos aqui, né? Refazendo aqui a frase. E vivamos aquilo que Deus tem para cada um de nós. A igreja precisa ser cuidada, as necessidades dos irmãos precisam ser assistidas e direcionalmente observando o que se precisa para auxiliar cada um deles. Sendo dessa forma, com certeza iremos conseguir fazer valer a obra de Deus em nossa vida. Então, aqui nós entendemos que diante das perseguições, das aflições, das angústias que eles passavam, eles não ficaram desprovidos de uma assistência, porque aqueles que criam e criam de verdade tinham o prazer de externalizar a sua mão para com os demais. Que façamos assim também. Ao observarmos os departamentos que a igreja tem, como ASA, ADRA, Dorcas, esses que são voltados mais para a assistência social, façamos assim, até independente de departamento, porque, como diz o hino, né? Sim, ajuda hoje alguém, demonstra-lhe amor também. Remove o temor e promove o amor. Sim, auxilia ou ajuda hoje alguém. Que sejamos assim por nossos irmãos e que Deus te abençoe ricamente. Vamos orar ao Senhor. Querido Pai Celestial, muito te agradecemos pela tua bondade e misericórdia para conosco. Suplicamos, ó Deus, que nos dê um espírito de auxílio, o espírito de assistência, para que com os nossos irmãos possamos fazer valer o cuidado que eles precisam através do nosso auxílio. Que primeiramente possamos crer em Ti por completo, como que integralmente falando, sem receio, sem dar-nos pela metade, mas nos dar completamente a causa de Deus. Dá-nos a Tua bênção para este dia, perdoa nossos pecados e obrigado, Deus, pela bênção da Tua palavra, que pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe. Ore para que possa achar o meu óculos, por favor, e que Deus nos auxilie para a glória do seu nome. Até o próximo estudo. Até logo.